Olá, Masterfãs, bem-vindos ao Master Tuts. Eu sou o Henrique Barros, arquiteto de todos os cursos Master Tuts, e vamos para mais uma aula. Hoje a gente vai falar sobre texturas e os principais sites que eu uso e também dicas para que você possa usar texturas de mais qualidade nos seus projetos. Para começar, a primeira dica que eu vou dar é a seguinte: toda vez que você for pensar em pesquisar por uma textura, observe o objeto aonde você quer aplicar essa textura, porque é muito diferente aplicar uma textura no móvel e aplicar uma textura em uma parede, tá? Quando você tem uma textura para aplicar no móvel, essa textura não precisa ser tão grande. Já na parede acontece o inverso. Você precisa de uma textura grande para evitar repetições. Também existem duas coisas que a gente deve entender sobre texturas, que são as repetições e também as emendas. Eu vou começar primeiro mostrando como é que a gente procura texturas no Google para poder aplicar no nosso projeto. Então vamos abrir o Google Imagem e a primeira maneira da gente procurar seria simplesmente digitar o nome do material que a gente quer, seguido da palavra textura. Eu vou procurar aqui em português primeiro, digitando madeira, textura e apertar Enter. Observe que a gente vai ter diversos exemplos aqui de madeira. Só que quando a gente pesquisa em português, acontece um problema. O Google ele vai ficar mais limitado em encontrar texturas de boa qualidade, já que a palavra é mais restrita. Quando a gente pesquisa em inglês, a gente tem uma variação bem maior, porque geralmente as buscas no Google são feitas em inglês. Então eu vou fazer simplesmente isso aqui, olha, eu vou mudar essas duas palavras para wood, que é madeira em inglês, e em seguida a palavra texture. Ok, olha só. Você vai perceber que a gente tem uma variação agora muito maior de texturas e texturas com mais qualidade, já que essa busca é mais comum para o Google. Então ele consegue trazer para a gente uma quantidade muito maior de texturas. Só que essas texturas elas não são suficientes para a gente aplicar no objeto, porque a gente também deve entender que se a textura possui uma emenda, quando eu colocar essa textura uma ao lado da outra, ela vai aparecer dessa forma. E eu vou mostrar para vocês aonde é que a gente vê essa emenda sobre o objeto. E para a gente entender melhor como é que funciona a textura sem emendas, eu vou selecionar uma textura como exemplo. Para poder abrir a textura, você pode clicar com o botão direito do mouse, abrir imagem nova guia. Em seguida, selecionar essa imagem, botão direito do mouse, salvar imagem como. Nós vamos salvar na nossa pasta, clicar em salvar. Em seguida, clicar sobre a textura, mostrar na pasta, botão direito do mouse e abrir a textura no Photoshop. Eu vou criar um padrão a partir dessa textura. A primeira coisa que eu vou fazer é verificar o tamanho da imagem. Vamos até o menu Editar, selecionar a opção Definir Partner, dar um nome para ele de madeira, clicar em OK. Agora vamos até o menu File, criar um novo arquivo. Vamos definir o tamanho desse arquivo com 2000 por 2000 pixels, clicar em criar. Agora nós vamos adicionar aquela textura a esse arquivo. Basta você selecionar na opção de ajustes, Partner. Quando utilizamos essa opção, o Photoshop automaticamente já mostra a última textura que criamos. Se você quiser visualizar outros padrões, basta você clicar nessa seta. Vamos clicar em OK e agora observar a nossa textura. Olha só. Perceba que essa textura ela não tem uma boa qualidade visual para trabalharmos no nosso projeto. Perceba que essas linhas que nós vemos aqui, olha, são as emendas. E é exatamente isso que acontece no SketchUp. Mas pela textura ser pequena, nós vemos diversas repetições. Isso é muito comum de acontecer e, como percebemos, não é interessante esse uso da textura. Quando nós temos uma textura sem emendas, nós conseguimos mesclar melhor essas imagens. Então é por isso que nós precisamos ter texturas sem emendas. E como é que a gente faz isso? Nós podemos criar a nossa própria textura aqui no Photoshop, utilizando as ferramentas para poder retirar essas emendas, o que dá bem mais trabalho. Ou nós podemos voltar lá na pesquisa, pesquisar pela textura e simplesmente digitar a palavra seamless, que numa tradução literal quer dizer sem emendas. Quando nós procuramos dessa forma, fica muito mais fácil a gente encontrar texturas que têm uma boa qualidade. Mas isso não significa que a sua textura tem uma boa resolução. Às vezes a textura é sem emendas, mas ela ainda é uma textura muito pequena. Eu vou selecionar essa textura como exemplo. Então nós vamos clicar com o botão direito do mouse, escolher a opção Abrir imagem, uma nova guia, selecionar essa aba, botão direito, Salvar imagem como. Vamos salvar a imagem na nossa pasta.
Em seguida, fazer o mesmo processo no Photoshop para identificar essas emendas. Olha só, eu vou abrir o meu arquivo aqui no Photoshop, selecionar o menu Edit, definir Partner, clicar em OK e agora criar uma nova camada no nosso arquivo inicial, onde a gente já tem essa textura, tá? Selecionar as configurações de ajustes e escolher Partner. Olha só a diferença da imagem. Vamos clicar em OK. E a gente vai perceber que a nossa textura agora não tem nenhuma emenda. Então, pesquisar pela textura correta para você poder trabalhar é o ideal para que você consiga ter o realismo na sua cena. Evite utilizar texturas que possuam emendas e também as texturas de baixa resolução, que você encontra no SketchUp e também na biblioteca do V-Ray. O ideal é você possuir uma boa biblioteca de texturas para que você consiga trabalhar com mais qualidade nos projetos. Mas é muito importante você saber diferenciar uma textura que não possui emendas de uma textura que possui repetições. Embora essa textura ela não tenha emendas, em algum momento ela vai se repetir. Eu vou criar uma nova camada. Em seguida, selecionar o pincel, aproximar um pouco mais da minha imagem e identificar exatamente onde a gente tem essa repetição. Você vai ver que esse elemento que nós temos aqui, ele acaba se repetindo aqui também. Nessa textura não é tão visível essa repetição, mas texturas como tijolos ou texturas que têm um contraste muito grande, essa repetição acaba ficando mais evidente, o que acaba prejudicando o realismo do seu projeto. Eu já fiz uma aula sobre como retirar emendas da textura aqui no canal, eu vou deixar um card aqui para você poder assistir essa aula também, para que você possa também utilizar essas técnicas nas suas imagens. E agora eu vou mostrar alguns dos sites que eu uso para poder ter texturas de mais qualidade. O primeiro site é o Texture.com. Esse é um dos sites mais conhecidos, também um dos mais antigos, tá, de texturas. Ele é um site profissional também, você tem diversas texturas de alta resolução. Selecionando logo abaixo você vai ter as diversas categorias. Você pode selecionar de acordo com o tipo de textura que você quer trabalhar. E em seguida selecionar a textura. Algumas delas já são texturas sem emendas. Geralmente eles compartilham essas texturas com a resolução mais baixa. Selecionando aqui, por exemplo, os tijolos, você vai perceber logo abaixo que ele coloca aqui, olha, a textura sem emendas. Você tem um formato básico aqui, que é uma textura com um tamanho menor, e depois você tem texturas com tamanhos maiores. Você pode adquirir um pacote premium para que você possa fazer o download das texturas com uma maior resolução, de acordo com a quantidade de créditos limitadas aqui. E a conta gratuita permite você baixar 15 créditos por dia. Perceba que a textura aqui é sem emendas, também é uma textura tratada já com albedo, então você não tem a iluminação na textura, é bem diferente do que nós temos aqui. E esse é um site que eu recomendo para você poder trabalhar de forma profissional. Um outro site que é bastante conhecido é o site SketchUp Texture Club. Aqui você também encontra várias texturas de várias resoluções, por isso que eu recomendo que você analise as texturas. Para você trabalhar de forma profissional com texturas, o ideal é que você escolha texturas de no mínimo 4K. Se você está trabalhando com texturas de baixa resolução, isso também vai prejudicar o seu trabalho. Você encontra as texturas da mesma forma através de categorias. Eu vou clicar aqui em materiais, selecionar couro. Em seguida escolher um formato de textura para mostrar como exemplo. É importante que você observe isso aqui, olha. A textura que ele mostra aqui no site para download de forma gratuita, ela tem um tamanho muito pequeno ainda. E quando ele mostra o preview da textura que tem um formato maior, dá para perceber que ela não tem uma boa resolução. Entenda que a textura, por ser grande, não significa que ela será uma textura boa, tá? Essa textura ela tem baixa qualidade. Então eu não recomendo você trabalhar com texturas com esse formato, tá certo? E é por isso que eu recomendo você trabalhar com sites que tenham texturas em 4K para que você tenha mais qualidade nas suas imagens. No site CCO Texture, você vai encontrar diversas texturas de qualidade já com o formato PBA. Lembrando que a textura, embora ela tenha uma alta resolução, algumas vezes ela não tem um tamanho variado, então a textura em algum momento pode se repetir também. Mas aqui a gente tem texturas, olha, em até 8K, que são texturas de alta qualidade e que você consegue aplicar no seu projeto e conseguir um ótimo resultado. E o legal desse site é que as texturas também já contêm os mapeamentos que você vai trabalhar, como bump, reflexo, normal map. Então você já consegue aplicar isso no V-Ray diretamente no material para que você consiga o melhor resultado. Um outro site que segue a mesma linha é o site FreePBA. Aqui você também vai encontrar diversas texturas já com mapeamentos. Eu vou selecionar aqui esse exemplo, olha só.
selecionando a textura. As texturas são gratuitas e você encontra elas também no formato 2K e 4K para download. E um site que recentemente começou a compartilhar texturas também é o site Texture Heaven, onde você pode baixar texturas no formato de até 8K e também no formato PBR. Selecionando, por exemplo, aqui a opção procurar texturas. Da mesma forma, a gente vai encontrar as texturas por categoria. Como o site ainda é muito recente, ele não tem uma quantidade muito grande de texturas, então você pode clicar nas opções e verificar as texturas disponíveis. Mas essa é uma boa opção e já entra na nossa lista para que a gente possa ter mais opções de texturas. Ok, até aqui eu mostrei os principais sites que disponibilizam texturas gratuitas e texturas pagas também. Mas agora eu vou mostrar dois sites que são sites profissionais para que você tenha texturas de alta resolução. O primeiro site é o Polygon. Aqui você vai encontrar centenas de texturas já no formato PBR também, com texturas em albedo e todos os mapeamentos disponíveis. Selecionando a opção de texturas, você encontra também a categoria gratuitas. Observe que eu tenho aqui, olha, texturas de alta qualidade. Eu vou selecionar esse exemplo para a gente entender melhor como é que as texturas funcionam. Olha só, aqui a textura ela tem alta resolução. Nós podemos escolher a resolução que nós queremos baixar. Essas texturas são gratuitas e a gente pode escolher o formato até 4K. Algumas texturas têm resolução maior. Você pode escolher selecionar todos os mapeamentos ou apenas aquele mapeamento que você quer baixar, como por exemplo o Diffuse, o Gloss, o Normal. Então você pode selecionar a textura de acordo com a necessidade. E aqui no Preview nós podemos ver exatamente o resultado que a gente vai conseguir com essa textura e a qualidade. E da mesma forma como funciona o site Texture.com, quando você escolhe uma outra categoria de texturas, você vai encontrar diversas texturas e dependendo da imagem que você selecionar, você vai adquirir essas texturas de acordo com a quantidade de créditos disponíveis. Então olha só, eu tenho aqui 10 créditos para poder baixar essa textura e eu posso selecionar todas elas e também escolher de acordo com o formato de textura. Ok? Um outro site também que já é muito conhecido é o site Array. Aqui você também tem diversas texturas de alta qualidade. Você pode escolher os formatos individuais ou escolher um pacote de texturas completo com diversos pacotes já disponíveis. Selecionando, por exemplo, aqui concretos, nós vamos abrir uma outra seção e nós vamos ter aqui diversos exemplos. Olha só que legal, das texturas disponíveis nesse pacote. O legal desse pacote de texturas é que você tem as imagens muito grandes e assim você consegue evitar repetição no seu projeto, principalmente aplicando em áreas maiores. Olha só que legal. O que eu recomendo é que você monte a sua biblioteca de texturas, sempre selecionando aquelas texturas que têm melhor qualidade. Evite texturas de baixa resolução, texturas que não têm um tamanho adequado. Geralmente texturas de 2K ainda são aceitáveis para você poder usar nos projetos, mas de forma profissional prefira texturas de até 4K. Pensando nessa ideia, eu criei um site chamado MasterText. Esse site está disponível apenas para os alunos do MasterTuts, mas é a minha biblioteca pessoal de texturas. É onde eu salvo todas as texturas que eu encontro na internet de forma gratuita e coloco aqui para poder disponibilizar para os meus alunos. Através do MasterText eu posso selecionar a opção de texturas, escolher por categoria. Eu vou selecionar, por exemplo, aqui concreto e ser direcionado para uma página onde eu tenho as texturas aplicadas a um objeto para a gente poder visualizar de uma forma mais rápida e fazer o download apenas daquelas texturas que a gente precisa e assim evitar ter um monte de texturas dentro do HD, baixando pacote de texturas que muitas vezes a gente nem vai usar. É interessante que você separe as texturas de uma forma que você consiga visualizar a textura e fazer o download rapidamente. Como eu falei, o MasterText está disponível apenas para os nossos alunos e de forma 100% gratuita. Ou seja, o aluno não paga absolutamente nada mais para poder acessar esse site de texturas, que são todas as texturas que eu utilizo nos meus projetos e também de forma gratuita. Agora, uma coisa importante. Se você adquirir qualquer pacote de texturas, como no site Polygon ou aqui no Array, você tem que entender que existem termos de uso para essas texturas e você não pode compartilhar nem revendê-las, tá certo? Se você fizer o download de qualquer uma dessas coleções, a textura é licença individual. Isso significa que os pacotes de texturas que eu comprei ou as texturas que eu baixo no site Polygon, elas não podem ser vendidas ou compartilhadas, ok?
E essa é uma dica extra para complementar esse conhecimento sobre texturas. Então é isso aí, eu espero que você tenha gostado dessa aula. Se você ficou com alguma dúvida, coloca aqui nos comentários. Inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nenhum vídeo. Muito obrigado mais uma vez por ter assistido. Um forte abraço e valeu!